Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorrei-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, mas já cantando mais uma vez, diante do convite da liturgia, de nós exercitarmos a nossa fé em Cristo nosso Senhor. A centralidade da nossa celebração: Cristo, e que nele tudo é possível, tudo podemos alcançar dentro da vontade dele. Porque quando falamos que podemos alcançar, nem sempre é naquilo que é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Hoje nós estamos vendo um relato interessante dentro da Santa Liturgia. Nós estamos vendo a postura de duas realidades. No livro de Números, a postura do povo de Deus, do Deus que se manifestou no impossível daquele povo, que estava escravizado pelo rei do Egito, que se encontravam numa situação desumana, que vivenciaram várias manifestações do Senhor, mas que na proximidade de tocar na obra de Deus, na promessa de Deus, a terra prometida, envia alguns homens do seu meio, vão lá, verificam, observam, constatam que é uma terra que emana leite e mel, mas também constatam as dificuldades. Vários povos, homens grandes. E a postura daquele povo diante das dificuldades é a postura daqueles que não olham para Deus, mas só olham para as coisas negativas. A terra à sua frente, a promessa pronta para se cumprir, e o povo começa a dizer: nós não vamos conseguir. Começam a murmurar, começam a reclamar, começam a olhar somente as coisas negativas, não conseguem olhar tudo aquilo que Deus sinalizou na vida deles. O que a leitura nos mostra hoje? Aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós nos tornaremos. Se contemplamos o negativo, se contemplamos as dificuldades, nos tornaremos derrotados. Essa é a postura do povo de Deus, do povo que foi retirado do Egito. E esta é uma realidade que nós corremos um grande risco. Nós que experimentamos a graça dia a dia na Eucaristia, a grande manifestação do Senhor, o grande milagre, mas que podemos sair da missa, vemos a promessa de Deus se cumprindo dia a dia em nossa vida, mas pararmos nas dificuldades. E aí parece até que a grande vitória nossa, o próprio Cristo que numa
em cada Santa Missa, morre e ressuscita por nós, parece que não tem efeito nenhum em nossa vida. E passaremos então a murmurar, a reclamar, a não enxergar os prodígios de Deus. Por outro lado, vemos aqui no Evangelho a postura daqueles que também caminham com o Senhor. E no caso desta mulher cananeia, ela nem pertencia ao povo de Deus, porque Jesus vai falar: eu vim primeiro para os filhos da casa de Israel. Mas porque ela ouviu a fama de Cristo, mesmo, e tinha suas dificuldades. Uma filha que estava doente, endemoniada, ela não parou nas dificuldades, ela olhou para o Senhor, gritou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. O Senhor não disse nenhuma palavra a ela, mas ela continuou olhando para o Senhor. Aí foram os de dentro da igreja: olha, quer que nós mandemos ela embora? E ela continuou a olhar para o Senhor. E quando ela começa a dialogar com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer: olha, o pão que eu tenho para dar são para os filhos da casa, eu não posso dar para os cachorrinhos. E ela vai dizer: mas as migalhas que caem da sua mesa, os cachorrinhos também se alimentam. Uma pedagogia de Deus diante da dificuldade que nós vivenciamos, para nos provar, para nos educar na fé. E ali Jesus vai falar: grande é a tua fé, minha filha, vá e que se realize conforme a tua fé. O olhar daqueles que contemplam o Senhor tocam na vitória. O olhar daqueles que contemplam o Senhor, como eu vi aquele jovem ontem no hospital lá em São José dos Campos, à noite, mas vendo ali a sua noiva, vendo ali a família, todos tementes ao Senhor, acreditando. Mas não fiquemos só por isso. O olhar de, como eu vi de uma jovem há uma semana atrás, de uma pessoa que trabalhou aqui na Canção Nova inclusive, e que foi para a glória do Senhor, mas aonde a filha, quando me levava para dar unção dos enfermos também a esta mãe, ela dizia: Padre, que seja o melhor para minha mãe, que seja feita conforme a vontade de Deus. E aquela palavra foi o que acalentou aquela família no momento em que estava tendo velório, porque o olhar daquela família estava em nosso Senhor Jesus Cristo. O olhar daquela família estava na terra prometida, no reino dos céus, que é Cristo nosso Senhor. Assim deve ser o nosso olhar. O olhar sempre em Cristo, o coração sempre no Senhor. Se nós olharmos nosso tempo de hoje, nós vamos ver vários relatos que nos mostram o olhar daqueles que querem ficar sempre na derrota, ou o olhar daqueles que querem estar na vitória, no Deus do impossível. Tivemos a Jornada Mundial da Juventude, não é verdade? Linda jornada, 3.500.700.000 pessoas, melhor dizendo, atualizados os dados que me chegaram. Mas que para o mundo inteiro, para a nossa igreja católica, para outras confissões, foi uma bênção. Tinha até lá nossos irmãos evangélicos dizendo: olha, Papa, eu não sou católico, mas eu amo a igreja católica, eu amo o Senhor, fazendo comunhão com a gente. Que lindo, né, minha gente? Vamos aplaudir nossos irmãos evangélicos. Que bênção. Mas triste quando aqueles que poderiam fazer comunhão se deixam se levar pela murmuração, reclamação, inveja. É o olhar daqueles que estão dentro do povo de Deus, mas que não buscam ao Senhor, buscam o poder, buscam a sua própria vontade, e ficam lá tecendo comentários, criticando. Não são capazes de viver a humildade desta mulher, mas ficam no orgulho, na soberba, e se esquecem que aqueles que buscam as coisas do mundo, vai dizer a primeira carta de João, capítulo 2, aqueles que buscam o mundo, amam o mundo,
amam o poder e o dinheiro, esses passarão, como a concupiscência da carne, dos olhos, a ostentação da riqueza. Olha aqui, a ostentação da riqueza. Esses passarão, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Graças a Deus temos irmãos evangélicos sérios. Graças a Deus não esmeiramos a esses que buscam falar que fazem uma certa proximidade com a gente, mas quando se defrontam com a obra de Deus, aí são os primeiros a serem como lobos, vestidos de ovelhas, mas que cai o manto da ovelha e fica só o lobo. Ao contrário também, meus irmãos, vai nos mostrar a palavra de Deus, para aqueles que também se encontram na jornada, que são capazes de estar sentados ali, bonitos, dizendo, eu creio em Deus, que também Deus deu a promessa a eles, da terra prometida, mas que depois vão sancionar a lei, para matar vidas no ventre de mães. Ora, está lá, junto com o povo de Deus, mas o coração não está em Deus. Os olhos dessas pessoas não estão em Deus, mas estão inclusive na sua vontade, no poder, mais uma vez o poder e a riqueza de destruir a vida a partir do ventre de uma mãe. Que tristeza, né? Estão tendo a oportunidade de ter a graça de Deus, mas estão deixando a graça passar. Estão deixando a graça passar. Deus falou através deste evento da Jornada Mundial da Juventude para tantos, mas nem todos têm o olhar de contemplar o Senhor. Contempla o seu orgulho, a soberba de quererem serem donos da vida, de se colocarem na posição do Criador e decidirem vidas. Lamentável. Mas o Senhor, para esses, dá os 40 dias transformado em 40 anos. Por quê? Porque o Senhor não quer perder a esses e está dando a oportunidade deles se reverem. E não vai longe, também no nosso meio. Aqueles que muitas vezes anunciam, mas vão dizer, olha, eu sou católico, mas não preciso ter o compromisso de ir na igreja. Mas que fé é essa? De um Deus que nos chama a estar com Ele, mas a ter compromisso, como Caleb, de falar, não, nós vamos conseguir vencer, vamos lá, porque Caleb e Josué também, juntamente com Moisés, estavam lá acreditando, é obra do Senhor, vamos ter compromisso com a palavra de Deus. Mas alguns do nosso meio vão dizer, não preciso ir na igreja. Quer dizer, sem compromisso com a igreja, dizer que crê em Jesus Cristo, meu Deus. Mas a esses também Deus dá os 40 anos. Ou em outras palavras, a oportunidade de recomeçar, porque enquanto há vida, há condições de se mudar. Deus está insistindo. E nós vimos na pessoa do nosso Papa a beleza do arrependimento no sentido de reconhecer as falhas, de reconhecer as fraquezas da igreja, mas de ter o olhar em Cristo. E portanto, tendo o olhar em Cristo, nós vivenciarmos a beleza de recebermos as migalhas, que na verdade é a Eucaristia, que o Senhor quer dar para todos nós, quer nos alimentar com o seu corpo, com o seu sangue, quer nos restabelecer, quer renovar a nossa vida. Mas para isso, eu e você precisamos ter o olhar em Cristo, o coração em Cristo, compromisso com Cristo, mas numa atitude de humildade, nunca numa atitude de tomar o lugar de Deus, mas na atitude de ser servo, humilde. Por isso, meus irmãos, convido você a olhar para o teu irmão e a cantarmos mais uma vez o Salmo responsorial, a resposta. Lembrai-vos, nos lembremos das maravilhas que o Senhor tem realizado em nossa vida a cada dia, para que possamos amar a cada uma dessas realidades, a cada um desses filhos, com oração, pedindo a conversão deles, porque Deus não quer que nenhum desses, repito, se percam. Nós precisamos rezar pela conversão, a começar pela nossa também. Olha para o teu irmão e canta aí, lembrai-vos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor
para com vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo amor para com vosso povo. E porque o nosso olhar está no Senhor, porque o nosso coração está reavivado com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, e por causa disso temos a postura da mulher de se dobrar na presença de Cristo, que nesse ofertório você entregue a sua vida, o seu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!